Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho, Compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque hoje, Bebel, temos um convidado muito especial. muito especial. A gente vai falar de um assunto que a gente adora, fashion, ainda fashion tech, né, Bebel? Exatamente, que vai ter muita curiosidade por aí, porque é um universo, de certa forma, novo. Então a gente vai tirar várias dicas e vários conteúdos do nosso convidado. Quem tá aqui com a gente? Bem-vindo ao PowerCast, Conrado. Uhul! Bem-vindo. Obrigado, gente. Um prazer aqui estar com vocês. Vamos bater um papo bem gostoso aqui hoje. Vamos, Obrigada. a gente quer saber tudo, gente. Pra quem tá assistindo a gente, tá aqui acompanhando o Conrado, ele tá à frente da Army Brasil, que é uma marca que ele inclusive tá usando. A gente vai usar no próximo episódio pra vocês conferirem. A gente já ganhou vários presentes aqui. Tudo, é verdade. Exato, presentes que a gente adora, tá? Porque além de tudo, eles têm, assim, o masculino deles é bizarro de maravilhoso, mas o feminino, né, Bebel? Roupa de ginástica, moletons, incríveis. E a gente vai vir com novidades, hein, pessoal? A gente vai vir com uma nova linha do feminino. A gente chama de sem costura, né? No mercado a gente chama de seamless. Então vai ser mais uma grande novidade aí que a Army vai estar trazendo em julho. A gente conta mais um pouquinho depois. Adoro. A gente vai falar de um assunto aqui que muitas pessoas adoram, inclusive a Bebel passou por isso. Conrado, ele começou numa empresa e fez transição de carreira que, assim, totalmente diferente. Foi da comunicação para o mundo fashion, posso assim dizer. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, como que você, contar um pouco do seu trabalho, né, que também eu acho que as pessoas têm muita curiosidade do mundo da Globo. Unilever, um monte de grande empresa. Como foi e como foi essa transição pra você? Gente, eu acho que assim, primeiro de tudo, é difícil a gente seguir uma dupla jornada, né? Acho que foi um equilíbrio muito grande que eu tive que fazer. Hoje a marca tem quase 5 anos. Os meus 3,5 mais ou menos primeiros eu segui numa jornada dupla e assim, eu me cobro muito porque pode ser que outras pessoas elas sigam numa jornada dupla entregando aquilo que é esperado. E eu sempre me cobrei muito nos dois universos, né? Tanto no universo da Army quanto no universo da Globo, que foi quando a gente fundou a empresa em 2018. E é assim, eu batia muito papo com outras pessoas para eu entender um pouco mais esse universo e começar a organizar. Eu acho que o primeiro segredo de tudo é a agenda. Então, se a gente está comprometido com as agendas, tanto da Globo quanto da Army, eu tinha que ter muito bem essa cadência, sabe? De desliga aqui a chave, liga a chave de Globo. Terminou a chave de Globo, a jornada. Tinha dias que eu ia dormir 3 horas da manhã, né? Rodando ali com os times. Eu fazia reunião com o meu time da Army 8 horas da noite, 9 horas da noite. Então, assim, eram umas coisas muito bizarras. Mas é um time que me apoiou muito. E eu acho que o grande desafio que teve ali da gente conseguir pensar como empresa, estrategicamente, eu tive muita troca rica, porque na Globo foi uma baita de uma escola também, né? Eu trouxe hoje coisas que a gente roda na empresa, na Army, que são metodologias de um framework extremamente ágil na Globo, que a gente foi aprendendo tudo isso e eu fui trazendo e implementando isso também na empresa. Então, para mim, acho que foi um segredo muito grande ali de você não só tocar a sua jornada dupla, mas você conseguir somar entre as jornadas aquilo que tem de positivo em uma para você poder trazer em outra. E, obviamente, tem o desafio de agenda, o desafio de carga horária, né, de trabalho, mas os resultados, quando você vê que as coisas vêm acontecendo de forma exponencial, você começa a ter aquele fôlego, né? É o combustívelzinho para você cada dia, cada mês, você tá se doando mais. Então, assim, foi uma transição muito bacana. Hoje, eu tenho plena convicção de que, assim, a Globo foi uma porta de entrada muito grande para o mercado de broadcast, aprendi muito. Então, assim, coisas que eu comento, né? Hoje a gente trouxe para a empresa o Fashion Tech. O Tech tem muito a ver com esse meu background do que eu tinha na Globo. Então, quando a gente pensa mais ou menos, por exemplo, Conrado, o que é o tech do fashion? Né? Por que vocês não são somente fashion? Assim, gente, a gente é fashion tech porque a gente traz tecnologia nos nossos produtos. E não é a tecnologia do tecido, tá, gente? Então, por exemplo, tem produtos que a gente tem que a gente coloca QR Code neles, a pessoa escaneia esse QR Code dentro da camiseta e ele entra no universo daquele atleta, daquele influenciador. Então a gente tem treino lá dentro, a gente tem dica nutricional lá dentro. Então a camiseta para de ser um produto e ela passa a ser uma experiência de compra. E essa pessoa, mês a mês, renova esse conteúdo. Então isso tem a oportunidade de eu abrir um chat de conversa com ela. Mas isso é tudo oriundo de uma escola que eu tive, sabendo que o QR Code ele tem um potencial muito grande, que a gente consegue trazer uma jornada de relacionamento com o nosso cliente. Então, é uma coisa muito rica pra gente.
Literalmente você não tá vendendo produto, você tá vendendo uma experiência. Exato, É isso exatamente. que vocês têm lá dentro como uma cultura. Exato. Legal. E aí, baseado nisso, como que vocês fazem a estratégia para as campanhas de marketing de vocês? Hoje, eu vou contar antes e vou contar o agora, tá, gente? Antes, quem rodava as estratégias de marketing era eu mesmo. Muito Então, bom. eu montava todos os ads pagos no Facebook e Legal. no Google. Eu fiz uma espécie de pós-graduação em marketing digital avançado. E eu sempre fui muito curioso. Então, assim, cara, como que a gente consegue aprender nesse universo e entender um pouco mais disso? Então, eu fui lá, estudei e tal, tudo mais. Quebrei bastante cabeça, tá, gente? Gastei bastante dinheiro da empresa tentando acertar e tudo mais. Só que a gente começa a ir aprendendo. Então, hoje a gente tem métricas na empresa que conduzem muito o nosso grau de acerto e erro para o que a gente entende na parte de campanhas. Então, a gente fala muito de uma métrica estrela que a gente tem, que é o próprio ROI, né, o retorno do investimento. Então, a gente olha para isso. Hoje, a gente tem já uma agência, né, que é a V4 Company. Eles quem tocam todas as nossas campanhas pra gente. E aí, esse momento de transição é muito difícil, porque eu falo assim, gente, eu quero mexer na campanha, no Ads, eu quero mudar as artes, eu quero opinar, eu quero fazer uma série de coisas. E é legal porque essa soma, né, de background, mais o que a empresa tá fazendo, né, a agência tá fazendo pra gente, a gente olha e fala assim, cara, o resultado dá pra alcançar mais, gente, dá pra fazer outra coisa, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Então é legal porque começa a ser uma coisa muito rica. E todas as campanhas hoje a gente tá discutindo junto com eles. Então assim, hoje a gente tá colocando 6 dígitos em campanha, né, em termos de verba de marketing para campanhas pagas, e a gente tem dentro da nossa estrutura de marketing uma outra verba destinada também para os influenciadores. Legal. Bacana. Eu ia perguntar alguma coisa. As duas. Eu posso Eu quero perguntar, Conrado. Eu sei que a gente já sabe nos bastidores, mas isso é muito importante. Por que você escolheu ir para esse mundo fashion? É uma pergunta muito boa, Sheila, porque eu tenho como hobby treinar, assim, adoro muito musculação, gente. Eu era super magrelo quando eu era novinho, sabe? Naquele momento de adolescência, sofrendo bullying, então não sei o quê. E aí eu comecei a pegar muito amor pelo esporte. Quando foi em 2017, eu tenho um amigo meu dos Estados Unidos que ele veio pro Brasil, e aí a gente batendo papo, ele brincando comigo, eu falei assim, cara, por que você não se veste melhor? Até brinquei com ele, por que você não se veste melhor? Você fica com essas roupas básicas de Under Armour, Adidas tal, e tudo mais. Ele, cara, não, é bacana tal, mas por que você não cria uma marca? Aquilo ficou na minha cabeça. Foi uma sementinha plantada na minha cabeça. Aí eu falei assim, gente, voltei pra casa, eu já segui algumas marcas de fora, eu sempre gostei muito de ter inspirações de marcas europeias, marcas americanas. E aí quando eu comecei a pensar nisso, a gente entrou meio que um estudo de mercado. E aí, gente, assim, eu não consigo sair do âmbito de empresa, né? Porque na Globo eu fazia muita coisa de business plan. E aí eu comecei a fazer um business plan da própria Army. Assim, cara, como é que a gente vai fazer? Qual que é o nome? O que a gente vai querer abordar e tal? E eu já tinha umas marcas que me inspiravam. Aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei assim, gente, o que tem de espaço em branco pra gente começar a explorar? E a gente entendeu muito a questão do minimalismo. E a gente entendeu o minimalismo com corte, com uma coisa mais estilosa. E aí eu comecei a fazer campanhas de pesquisa de mercado, perguntando para as pessoas, o que você gosta mais? Antes da gente lançar a empresa, a gente fez 200 perguntas com 200 entrevistados que responderam um questionário com várias dicas que a gente ia colocando. Então a gente mostrava assim, ó, camiseta estampada, camiseta não estampada, o que você gosta mais? E a gente começou a criar uma porcentagem para entender se aquilo que a gente ia lançar do minimalismo era só da minha cabeça ou de fato o mercado estava aproveitando isso e apostando nesse tipo de movimento. E aí a gente começou a começar essa construção. Eu falo a gente, pessoal, porque assim, o Conrado não estava só o Conrado sozinho fazendo tudo isso acontecer, tinha pessoas por trás. Desde o início eu trouxe outras pessoas também para poder me ajudar na construção de marca, para a gente conseguir fazer o branding da empresa, principalmente a produção. A Sheila sabe muito bem das famosas pilotos, né? Foram pilotos e pilotos de produtos para a gente poder conseguir ajustar e ser o que você ajustar. E assim, a gente começou a criar identidade de corte das roupas. Eu ia falar agora, né? Porque fashion, né, Bebê? A gente adora esse mundo, mas a modelagem, eu acho que o DNA da marca Exato. começa na modelagem, né? Exato.
E a gente teve pessoas muito talentosas, né? Assim, modelistas que trouxeram também um pouco do conhecimento deles, né? De também contestar o que eu achava que era legal. Assim, cara, não vai mais por aqui, vai mais por ali. E a gente começou a criar esse conceito de empresa. O que a gente entendeu na época, que deu muito certo, é que a empresa ela não nasceu com poucos SKUs, né, com poucos itens, né, de catálogo ali pra gente poder conseguir ofertar isso no nosso e-commerce. A gente nasceu com mais de 100 SKUs já no masculino. Uau, bastante. Então assim, se hoje me perguntar, Conrado, você faria de novo dessa forma? Eu faria diferente, porque eu acho que o teste, ele tem que ser menor. A gente fez com 8, tipo assim, eu falei... Pois 100 e 8. 100 e 8. Porque se errar, você erra, Exato, porque você já tem que tirar uma tiragem muito grande. Exatamente. A gente correu muito esse risco. A gente correu muito esse risco, mas deu certo, começou no começo dá muito certo, já rodar as campanhas e tudo mais, e a gente preparou o lançamento da empresa para fazer uma fórmula de lançamento. Então, temos pessoas por trás aí também que a gente treinou, a gente falou, cara, vamos fazer uma fórmula de lançamento, como é que faz isso? Aquecimento, seed, então... A gente foi criando muito essa questão, acho que isso ajudou muito na época. E na época também, né, as redes sociais, elas estavam com um nível de entrega muito diferente do que é hoje. Totalmente. Então a estratégia que a gente adotaria hoje seria também diferente do que a gente fez na época. A gente lançou no momento certo. E hoje vocês vendem só vocês ou vocês têm multimarcas? Como que é essa parte? Hoje o universo da Army, quando a gente pensa nos canais de vendas, a gente é oriundo 100% digital. Tá. Só que o que a gente está fazendo? Um plano até de roadmap agora 2023, 2024, a gente vai fazer um plano de expansão para os mercados dos lojistas. Então a gente está entendendo que hoje o fashion é muito difícil você desmistificar as pessoas que estão comprando online sem elas terem o toque sensorial, a experiência sensorial dos nossos produtos. E a gente investe em produtos de matéria-prima com altíssima qualidade, né? A gente está com os maiores da América Latina. Então a gente fala assim, gente, a pessoa precisa experimentar o produto, ela precisa vestir o produto para ela entender e ela sentir que o produto veste, abraça ela e tudo mais. Então hoje a gente está com mais de 600 SKUs dentro da empresa, ativos. O feminino vem aí, vai aumentar muito mais ainda esses SKUs que a gente tem. E quando a gente pensa justamente nos canais de vendas, a gente está expandindo isso para os nossos lojistas nos canais que a gente chama de atacado, né? Que é o nosso B2B. Então o B2B a gente está muito forte de forma digital e o B2B a gente está indo agora para os atacados fazendo essa outra questão. Tem um ponto legal, gente, de dividir, que assim, a gente arriscou antes de abrir o B2B, né, e explorar mais esse universo, a gente abriu uma operação na Austrália. Então a gente trouxe a Army lá para Gold Coast, então a gente tem uma operação lá, essa operação está começando a rodar agora, né, então assim, ela tá em baby steps ali, vamos dizer assim, só que lá a gente... Loja. Não, é um e-commerce lá também, Tá. 100% digital, a gente abriu lá num galpão, tá com a operação 100% digital, só que lá tem um grande desafio, que é... As pessoas da Austrália, a gente tem 65% das pessoas ativamente praticantes de algum tipo de esporte. Por mais que lá, em termos populacional, é muito menor do que o Brasil, se a gente somar os praticantes de esportes ativos igual que tem aqui no Brasil, a gente vê que a oportunidade de venda, ela é quase que igual. Então, assim, gente, é um mercado extremamente promissor num país que a gente tem um clima muito parecido com o do Brasil, as estações são muito parecidas com a do Brasil, Brasileiro também. tem muito brasileiro lá também, e as pessoas são muito, como que eu posso dizer, elas acreditam muito em marcas locais. Então eles não são muito consumidores de marcas globais, vamos dizer assim. Então a gente entende que tem uma chance de entrada, né, por ser uma marca brasileira entrando no mercado australiano, a gente entende que tem um grande potencial. E um dos nossos sócios, que é o Fabiano Magnani, ele tem também a operação da Oakberry lá na Austrália. Então a gente tem números e dados por trás que a gente consegue nos pautar para tomar as decisões. Falar assim, cara, vamos apostar nesse país? E aí foi uma das decisões que a gente teve. Então hoje, para responder, né, os canais de venda, a gente tem ele digital aqui Brasil, digital na Austrália. Estamos com o B2B agora expandindo agora em 2023 e a nossa meta para 2024 é a gente conseguir ter mais de 1.000 lojistas dentro da nossa carteira de clientes. Como passam falando aqui da Austrália, né? Inclusive o Bebel, esse dia a gente recebeu recados de Austrália pedindo pra gente, exatamente, gente. Porque a Austrália é um país muito promissor, né? Muito. E falam que tem muita conexão com o Brasil, já começa por aí, né? Não só da parte da temperatura e tudo mais, Exato. Mas diz que tem muita conexão, né? Não vejo a hora de conhecer a Austrália. O Power vai pra lá, viu, gente? Aí, ó. Quem sabe em breve, né? Quem sabe em breve. Mas vocês... desculpa. Não, pode perguntar. Era só pra complementar, você não tem vontade de fazer... Os cabelinhos dela no microfone.
Você não tem vontade de ter loja própria? É um dos planos, gente. A gente tem, agora nesse roadmap 2023, 2024, contar alguns segredos aqui pra vocês, tá? É isso que a gente quer, eu tô tentando te dar aqui. A gente chama dos six packs que a gente fala. Então, assim, a gente conseguir explorar muito forte o nosso e-commerce, lançar o nosso feminino, fazer o que a gente chama de comunidade ARMY. Hoje a empresa, ela é pautada totalmente a dados, né? A gente chama lá que é o famoso data driven. Até foi um dos aprendizados também de Globo ali que eu tive, para a gente se pautar a dados. Então, como que a gente faz isso? O data driven da ARMY é como que eu crio novas coleções, como é que eu lanço novos produtos, como é que eu monto grades de tamanhos diferentes, apostando de fato naquilo que está saindo no mercado. Então a gente olha para o nosso histórico. A gente olha para o nosso histórico de vendas, se planeja em forecast em termos de produção, e a comunidade ARMY que a gente está montando, a gente quer explorar isso no que a gente chama de ARMY Club. Então imagina que a Bebel e a Sheila, elas vão comprar na ARMY a primeira vez, elas vão ter um grade. E esse grade ele vai subindo. A gente vai fazer até uma brincadeira de ser grades, por exemplo, de cabo, tenente, capitão, legal. Coronel. E Adoro conforme esses nomes internos, não é muito legal? É muito bacana. E o que é legal, gente, assim, a gente vai subir esses grades pra gente ter experiências diferentes. Então, por exemplo, um grade máximo, esse cara ele pode treinar num CT com Cariani, esse cara ele pode ter frete grátis. Tipo coisa de companhia aérea, né? Exato, isso é muito legal. exatamente. Eu sou super... Não sei se vocês têm. É a gamificação do você mercado. Gosta de ficar vendo que você tá evoluindo na companhia. Claro. Agora eu tenho tal coisa. Ai, que massa. Inclusive, eu usufruo de tudo. Como a gente viaja muito, eu já vou lá e você não tem... É muito legal ver quando você vai evoluindo. Vai pra sala VIP, pode despachar bagagem à vontade, pode não sei o quê. É o máximo, gente, é o mínimo, né? Porque a gente que viaja horrores tem que ter benefício. Aliás, deveria ter benefícios em todas as coisas que a gente... Isso é uma coisa legal, porque de fashion eu nunca vi, assim. De delivery tem de comida, que eu acho o máximo. Assim, se você pedir, tem um lugar que eu adoro de pedir, que eu adoro x-salada, né? Aí tem um lugar que se eu peço 3 x-saladas seguidos, assim, tipo, na semana, acho que uma diferença de 10 dias, você ganha o delivery. No caso, a entrega é gratuita. Legal. Então é muito legal isso, porque por mais que a entrega não é um valor significativo, você ganha, que não é tão alto, né? Exato. Pelo menos esse é perto de casa, você ganha alguma coisa. Exato. Não, e é a gamificação, é legal pra né? ter a fidelidade também, porque eu vou comprar a roupa só com vocês. É uma forma de loyalty, é uma forma de loyalty que a gente Vou fazer esse lançamento, Bebel, tá vendo? 3 episódios do podcast que vocês escutarem. Aí, ó, pronto. Não, gente. Você vai ganhar. Aliás, a gente já pensou em fazer um ao vivo aqui. Olha, gente, vamos jogar essa aqui, né? Quem maratonar e mandar maratonado pode vir assistir aqui. Vai estar com pontuação. Mas é o que a gente chama hoje no mercado do sistema de loyalty, né? Então, assim, o que a gente fez? Gamifica. A gamificação é você criar uma espécie de experiência para esses nossos clientes. A gente está desenhando tudo isso. E aí, o ponto em questão que a gente entende é como é que eu aumento a interação da Bebel e da Sheila na empresa. Como que a gente abre um chat de conversa onde eu não vou falar sobre roupa com você? Eu vou falar sobre conteúdo. Eu vou te dar estímulos para você continuar treinando. Então a gente resolve o seu próximo problema. O seu problema não é você comprar roupa. O seu problema é você conseguir estar ativa treinando. E a gente resolve o seu próximo problema, que é como que eu ativo você, te mantenho ativa treinando, entregando conteúdo para você, e a roupa, ela é um meio para que você consiga fazer isso. Então a gente entende que esse tipo de coisa vai gerar valor no mercado, a gente aposta muito forte nisso, e hoje a gente também está criando um senso dentro da comunidade do ARMY Club, a gente está trazendo personal trainers para que eles sejam os nossos replicadores. É o famoso member get member, né? Então ele vai ser o cara que vai contar sobre a empresa para os alunos dele, porque não tem ninguém melhor do que o nosso personal para ele poder falar sobre os produtos. Cara, é quase um psicólogo da gente, né? Exatamente. Então a gente entende que essa comunidade a gente quer crescer. Então quando a gente fala do ARMY Club, ele deixa de ser só uma empresa fashion, né? A gente começa a trazer o tech disso, que é muito forte, com a transformação digital do que a gente entende dentro da empresa. E o formato dela é um formato de startup, né? Então, apesar da gente contar tudo isso, né, que são como se fossem pilares, né, de uma multinacional, a gente ainda se porta como uma startup. Então, tem coisa muito louca lá que, assim, eu tomo decisão hoje e amanhã tá mudando completamente, por exemplo, a nossa plataforma de
de CRM. Então a gente tá trabalhando muito forte pra gente conseguir construir a Army Club. Voltando lá, né? Eu tava falando do quarto pilar, o quinto é o feminino, e o sexto é o que a gente tava perguntando no início, que é as nossas flagship stores. Então a gente aposta muito forte no mercado em a gente construir uma loja física e a gente também ir pro mercado de franquias. Então isso é uma estratégia totalmente recente que a gente tá desenhando, porque a gente entende que no mercado de franquias... Eu amo franquia. Os nossos influenciadores conseguem levar novos clientes para a base daquela pessoa. Então, por exemplo, imaginem que um cara que tem um estúdio de CrossFit, ele tem um quiosque da Army dentro do estúdio de CrossFit dele. Eu consigo não só atender os alunos presentes lá, né, os alunos ativos dele, mas eu consigo levar novos alunos, porque são as pessoas que vão para lá experimentar um produto, porque entende que no raio ali de região dela tá próximo dela, e essa pessoa já conhece a própria academia, já conhece o próprio estúdio de CrossFit. Então a gente entende que esse match é muito grande e de uma forma escalável, né? Porque a gente sempre olha para os nossos itens e fala, cara, isso aqui é escalável? Isso daqui a gente é para ter 1, 2, 3, isso aqui é para ter 10, 30, 50. Então a gente começa a entender isso e a gente fala, cara, isso é extremamente escalável. Então um dos nossos grandes focos. Em breve a gente vai ter já os desenhos para a gente começar a explorar esse mundo de franquias também. Que massa. Queria fazer uma pergunta. Sou eu ou você? Que eu já nem sei mais, que a gente tá aqui tão encantado com o assunto. Quando você começou, que estava no... Você já tinha trabalhado com alguma coisa de moda ou nada? Sheila, foi muito engraçado, porque assim, quando as pessoas começaram a contar pra mim que tecido tecnológico, poliamida, poliéster, eu falei, o que é isso? Ai, adoro. Sabe? Agora vem minha pergunta. Quando você começou a trabalhar, então, do zero, né, na transição, como que foi pra você os processos? Quais você teve mais facilidade e mais dificuldade? Como foi pra você ter conhecimento, como você disse antes, que você pediu auxílio de algumas pessoas para te ajudarem? Como que foi os seus primeiros 6 meses para entender a marca e quais os desafios que você teve dentro? Eu acho que eu tive 2 grandes desafios. O de entender o mercado de moda. Então vou dar um exemplo aqui pra vocês, gente. As primeiras camisetas que a gente lançou tinham 12 cores diferentes. Nossa. Uau! Imaginem, Qual né? cor vai sair mais? Exatamente, qual cor vai sair mais? Posso contar pra vocês? A gente ficou quase 8 meses com essa parte dessas 12 cores ali, assim, encalhadas no nosso estoque. Então, qual foi o grande desafio? Entender como que esse universo, ele entra e sai em termos de sell-in e sell-out. O que eu construo, o que eu monto de marca que eu consigo ter mais atratividade. E aí entra a experiência minha de bem de consumo que eu tive muito forte na Unilever, que a gente olha para 3 grandes pilares: cesta, ticket médio e frequência. Cesta, número de itens que esse cara vai colocar no carrinho. Frequência, quantas vezes esse cara vai comprar na minha empresa. E o ticket médio é qual que é a classe social que eu tô atingindo. Esse cara tem poder para comprar 1, 2, 3, 5 produtos com a gente, e a gente foi entendendo isso. Isso me ajudou a eu acertar e calibrar as outras coleções. De início, vamos fazer 12 cores. Ficou lá encalhada. Como é que eu reativo esse cliente? Então, eu fui mesclando as skills corporativas de CRM, de régua de relacionamento, para eu poder aumentar o ticket médio desse cara, para eu poder diminuir o LTV dele com a gente, né, o que a gente chama de lifetime value, né, então assim, quanto que a Sheila tem por ano e qual é a frequência de compra que a Sheila compra no e-commerce. Então, a Sheila gosta de comprar mensal. Então eu tenho que me comunicar de forma mensal com a Sheila. A Bebel compra de forma trimestral, então eu tenho que entender isso. É quase como se a gente conseguisse preditivamente oferecer os produtos e entendendo essa nossa base. Isso me ajudou a eu montar essa questão de não errar tanto nas coleções. E o segundo desafio, que pra mim esse daí foi o maior de todos, e hoje ele ainda tá sendo, tá, gente? É o forecast. O que é o forecast? Como que eu produzo as quantidades de peças suficientes para minha coleção? E como que eu monto essa coleção? É uma coleção drop? É uma coleção de inverno e de verão, que geralmente as grandes marcas hoje elas fazem? Como que o mercado está fazendo isso? E aí, gente, assim, eu tenho 0 conhecimento em termos acadêmicos de moda, mas eu olhei muita marca de fora e como que essas marcas faziam. E eu vou contar um pouco do beabá aqui técnico. Eu entrei em muitos sites e contava quantos SKUs esse site ele tinha. Principalmente das marcas que a gente estava se inspirando.
desses SKUs, qual era a mescla de cores que esses caras estavam fazendo. Então eu falei assim, gente, tem alguém já gastando em P&D muito mais do que eu tô gastando aqui com a minha cabeça de pensar em novas coleções. Então a gente começou a entrar nesses sites, contar e falou assim, essa cor aqui e essa camiseta tem tantos SKUs. Essas outras cores tem tanto. E a gente começou a entender como que esse mercado estava funcionando. Quando a gente olhou para esse mercado, tinha empresas que a gente contava que tinha 240 SKUs só de camiseta. Nossa. E tinha empresas que tinham 30. E aí essas que estavam menores, que estavam muito mais próximas do nosso cenário na época, a gente começou a entender e falar assim, cara, vamos começar a fazer parecido. Porque ao invés da gente tentar, né, errar, acertar, tem alguém já fazendo e a gente tá entendendo que tá dando certo. Então eu olhava muito o analytics desses sites para entender número de audiência, como que esses caras estavam indo. Tem métricas no digital que a gente chama, né, que são métricas de retenção. Então, assim, quanto tempo que essas pessoas ficavam no site desses clientes, né, dessas marcas gringas que a gente estava olhando, e a gente começou a entender, assim, cara, eles estão gastando tempo, eles estão indo bem, e a gente começou a trazer como benchmark. Então, esse segundo desafio, ele foi muito difícil para a gente conseguir montar. Só que ele existe ainda, por quê? O next step da empresa, eu não consigo me basear desses sites. Então, assim, eu me baseio para o hoje. Qual que é a próxima? Então, assim, qual que é o salto que a empresa tem que dar de produção para a gente ter? Qual que é o número de produção excedente que eu tenho que ter entre sell-in e sell-out para o meu balanço ele ser saudável? E a gente está descobrindo isso. Então, assim, tem meses, gente, que a gente bate, eu estava falando com vocês aqui, né? A gente bateu o recorde do recorde de vendas agora no e-commerce, agora no mês de maio. O nosso estoque, como é que tá? Tá saudável? Tá saudável. Só que se você entra no site, você entende que tem alguns produtos com ruptura. Só que você fala, é normal nesse mercado termos alguns produtos com ruptura. Ruptura que eu falo é produto faltando na prateleira, né? Então isso, pra gente, é um grande desafio. Porque a gente começa a se questionar, eu reestoco tudo ou eu mantenho o gatilho da escassez para que sempre as pessoas tenham a volta e aquele desejo de compra ativo no nosso site. Então, esses para mim são os dois desafios. Um deles, ele continua comigo até hoje. E vai continuar. Ele vai continuar, ele vai continuar. A gente tem um quadro aqui para fazer com você especial. Você sorteia uma pergunta para você mesmo e você faz. Não Legal. pode pular e nem escapar, hein? Combinado. Vamos ver o que vai vir aqui, hein, gente. Bora lá. Nossa, essa daqui é muito boa de contar. Como as redes sociais transformaram as relações das marcas com seus consumidores. Gente, eu tava ontem assistindo uma aula magna do Flávio Augusto. Maravilhoso. Justamente falando sobre isso. Como que o marketing digital, ele conseguiu dar uma exponencialidade... Fora. Como que ele conseguiu dar a exponencialidade de expansão das marcas hoje no mercado. E aí tinha um dos representantes da Arezzo & Co. Eu sou super fã, né, do grupo da Arezzo. E eles já passaram por aqui, né, vários. E eles estavam dizendo exatamente sobre isso, e assim, eu corroboro com o pensamento deles no seguinte sentido. As marcas hoje, para elas se construírem, elas precisam ter audiência. Não adianta você fazer uma coisa incrível, um vídeo incrível, um ensaio incrível, se você tem uma audiência de meia dúzia de pessoas. Você precisa buscar audiência. Hoje, a nossa empresa, ela chega a alcançar mais de 6 milhões de contas mensais no Instagram, e no Facebook a gente tem uma exponencialidade muito grande, porque a gente começou agora a bater muito forte em cima disso. E o TikTok, a gente começou o trabalho no TikTok de uma forma diferente. Então, tudo que é fã, a gente leva pro TikTok. Tudo que é mais casual, mais athleisure, depois eu vou explicar esse nome para vocês, a gente faz mais no Instagram. E a gente entendeu que a construção de marca, como a gente tem que fazer, com cadência, com frequência, com as pessoas olhando mais de 3 vezes, a gente fala até de dados da Nielsen aqui, né? Então, como é que você fixa uma marca na sua cabeça? Você tem que aparecer mais de 3 vezes diariamente para essa pessoa, para que ela lembre da sua empresa no final do dia. Então, a gente começa a trazer atributos de pesquisa de campo
para entender como que a gente faz a reverberação da empresa e fazer com que a empresa ela é associada a essas pessoas. Recentemente não, gente, eu até tô mentindo, tá? Desde o início a gente começou um trabalho com influenciadores e a gente intensificou muito ele em 2022. Porque a gente entendeu que os influenciadores eles de fato representavam a marca e conversavam com o nosso público. Em termos de entrega nas redes sociais, eles conseguiam ter um alcance muito maior do que somente a gente sozinhos fazendo campanha de alta qualidade, vídeo de alta qualidade e entregando isso para o mercado. E aí como que a gente entende? As marcas, para elas se relacionarem no meio digital, a gente precisa ter influência. A gente precisa ter autoridade, trazer pessoas que falam sobre aquilo que a gente quer trazer elas para dentro do nosso meio. Então, o que a gente começou a fazer? A se associar aos maiores do meio fitness. E aí a gente fala do meio fitness não necessariamente só musculação, é o lifestyle, né? São as pessoas por trás disso. Então, um dos nossos sócios, ele tá desde o início comigo, que é o Ítalo. O Ítalo vem do mundo do lifestyle fitness e a gente começou a trazer outras pessoas para dentro disso também. Legal. Essas pessoas começaram a reverberar a empresa em termos de contar a história, tom de voz, qual que é o posicionamento que a gente tem nas redes sociais, e a gente começou a contar histórias. Hoje a gente fala que a gente vende motivação através do vestuário. Então o que desde o início a gente sempre bateu muito forte em cima desse propósito? Contar histórias de atletas influenciadores, pessoas que inspiram outras pessoas e que a gente consegue tocar no, vamos dizer assim, no âmbito da motivação dessas pessoas. É aquele lance de falar assim, cara, eu tô aqui no sofá e, pô, um cara ali com todas as dificuldades que ele tem, ele tá lá, ele tá treinando, ele tá fazendo a sua atividade, ele tá cumprindo com a sua agenda, com o seu progresso. Então a gente associa isso muito forte hoje dentro da empresa. E desde o início, eu acho que os influenciadores ajudaram muito a gente a contar essa história. Eu acho que é uma mescla, tá, gente, de você trazer o orgânico com a audiência, porque eu falo muito isso pro pessoal, não adianta, cara, você entrar num circo e você ter meia dúzia de plateia e você fazer coisas fantásticas, com malabarismos, com muitas coisas, porque não vai chegar pra ninguém. Então a gente começou a entender esse game e expandir mais a conversa da Army com os demais. Então a gente fazia muito conteúdo pros influenciadores e falava pra eles assim, cara, vocês podem postar na rede social de você. Não precisa ser na rede social da Army. Eu não tenho esse capricho de eu querer trazer a sua mídia pra gente. Eu vou querer que você reverbere isso pra você. Isso foi dando muito certo, porque os influenciadores viam que a gente tinha conteúdo muito de qualidade e que esses conteúdos eles poderiam conseguir alcançar os seguidores desses influenciadores com muita qualidade. Você fala assim, cara, isso aqui é legal pra mim. Então essa relação de ganha-ganha começou a ter uma influência muito grande no mercado do digital. E a gente entendeu que esse era um dos paces que a gente tinha que fazer, né? Um dos caminhos que a gente tinha que construir junto com eles. Então acho que esse é um dos grandes sucessos ali que desde o início a gente começou a bater muito forte. Hoje, né, 2022, a gente trouxe uma pessoa icônica que eu não posso deixar de falar aqui, que é o Renato Cariani. O Renato Cariani, ele foi eleito pelo IBEST como o maior influenciador fitness do mercado brasileiro. O canal do YouTube dele é o maior canal fitness do mundo de seguidores, ele tem quase 6 milhões de seguidores. E o que o Renato fez com a gente, que isso foi acho que incrível. Ele sentou com a gente desenhou um roadmap em 2022 de como a gente ia contar a história da Army. Então, se vocês verem a divulgação do Renato, o Renato ele traz muito forte um conceito, que é o conceito, contando, explicando um pouquinho mais para vocês, que é o conceito do athleisure. O athleisure significa athlete mais leisure, são roupas com conforto e atléticas que você consegue ter no seu dia a dia. Então o cara, ele começa o dia dele numa call, numa reunião, e depois ele pode ir para academia com a mesma roupa. E a gente consegue economizar a maior moeda que hoje a gente tem, que é a moeda do tempo. Então a pessoa não precisa levar na bolsa dela um produto para ela poder conseguir trocar, e aquele produto vai amassar e tudo mais. Então, o produto tecnológico que a gente chama, o Renato conseguiu fazer isso muito bem em 2022 e a gente contar essa história. E agora em 2023 ele topou entrar com a gente como sociedade. Então, assim, foi uma coisa muito bacana e respondendo, né, a pergunta aqui, não sendo muito mais longo aqui na resposta, mas eu acho que esse foi o grande segredo. A gente entender como que a gente cria audiência, como que a gente cria plateia pro que a gente tá fazendo. Legal. Eu tenho uma pergunta, Fora. Pode perguntar. Você ia falar alguma? Eu ia, mas pode perguntar. Vocês são em 4 sócios.
como que o que cada um faz? Os 4 são sócios ou são investidores? E já que o senhor é um senhor dos números, né, Conrado? Como que foi que cada um entrou? A cada participação, o que cada um tinha de... Eu vou complementar porque eu ia falar de sociedade também. Adoro! Legal! Eu ia falar, você que tem vários sócios... Tem segredos que eu não posso contar, hein, gente? Então, você responde a dela e depois você responde como que a gente escolhe um bom sócio. No meu caso, era para perguntar também, no caso dos sócios, cada um, qual que era, se às vezes entra com dinheiro, ou opera alguma coisa, entra também com algum tipo de conhecimento, fica mais dentro ou fica mais na parte... No board member ali, né? Vou contando um pouco da nossa estrutura. Hoje, eu tô como CEO da empresa... Eu vou contar o que dá para contar? Legal, né? Tudo aqui pra todo mundo. Hoje eu tô como CEO da empresa, né? Então, assim, a operação inteira da empresa tá debaixo de mim. Hoje nós somos, entre colaboradores e diretos ali, mais de 27 pessoas. Então, é uma estrutura enxuta que a gente chama de enxuta porque nós temos muitos terceiros. A gente terceirizou muito a empresa. A gente conseguiu fazer o que a gente chama de asset light, né? Então, assim, eu crio muito pouco a questão de eu ter pessoas contratadas e a gente delega muito mais em ter pessoas terceiras com a skill de capacidade técnica para poder adquirir junto com a gente. Então, a gente vai nessa jornada construindo isso muito dessa forma. Entre os sócios, em 2021... o Ítalo e o Fabi entraram como sócios. O Ítalo, ele desde o início, tá comigo na marca. E o Fabi, ele é um convidado do Ítalo, que ele era, gente, o primeiro cliente que mais comprava na marca. Então imaginem você ganhar um sócio, que esse sócio, ele era o cliente que mais comprava. Ele tinha comprado na época, acho que mais de 38 vezes na marca. E assim, é uma coisa muito bacana. E aí... Fabi consumista, hein? Fabi consumista. E aí, acho que, mesmo. E esse aí foi legal, porque o que acontece? Quando eles entraram, a gente fez uma estrutura de board member. Então, eu continuando com o meu cargo, né, de CEO, operando a empresa, e eles, é até engraçado, né, a gente fala CEO, parece um negócio gigante, né, gente, mas é CEO de startup, tá? A galera vai entender bem. E o Ítalo e o Fabi, eles ficaram como board members. Então, o que a gente fazia muito era um alinhamento muito forte positivamente, que era, entre os 3, lançamento de coleção, próximos passos, onde a gente vai investir, de forma a gente vai investir, a gente fechava os 3 sempre juntos, o roadmap futuro da empresa. E aí, todos os aportes que a gente teve, eles foram aportes de investimento, muito fortes, desde o Ítalo com o Fabi. Então a gente já teve na casa ali dos 7 dígitos de aporte junto com eles. E aí, 2022, a gente começou a trabalhar muito forte com o Cariani. E esse relacionamento, ele foi estreitando muito legal. E aí, em 2023 agora, a gente teve a oportunidade de montar o roadmap agora desse ano e o próximo, que é o que eu contei pra vocês, né, do Six Packs. E o Cariani, ele entendeu que isso pode ser uma coisa disruptiva no mercado. A gente pode transformar muito forte a questão do fitness da forma como a gente vem atuando. E a gente ofereceu para ele uma parte da empresa e ele topou fazer um investimento. Aí foi um investimento quase de Series A ali dele junto com a gente, num valuation meio quase Series A com a gente. E esse valuation da empresa, ele se dá muito forte ao quesito da gente entender que a gente tem esse elo tech, né, esse pilar tech dentro da empresa pra gente conseguir fazer as coisas rodarem. Eu não sei se eu respondi. Respondeu? Eu ia perguntar, porque cada um entrou em um momento, né? Exato, 2 entraram no envolvendo. Esse business plan de vocês, para cada um ter o seu lugar e cada um saber qual momento entraria e quanto iria participar. Exatamente, gente, assim, tanto com o Ítalo e com o Fabi, eu falo pra eles que, assim, é meta pra tudo que é lado, né? Assim, gente, tem meta pra tudo. A empresa, ela é extremamente meritocrática, né? Então a gente tem as metas de todos os colaboradores que fazem parte de um pedaço de uma meta maior, que é de construção da empresa pra tudo isso que a gente tá comentando aqui do nosso roadmap. Então, hoje, como que tá estruturado a empresa? A gente tem eu como CEO, os 3 estão como board members, então a gente faz reuniões, aí tem dentro dos ritos do ágil, reuniões semanais, a gente está sempre muito conectado, toma as decisões e o drill down disso, né, como a gente vai executar, a execução tática, eu delego para os times conseguirem resolver tudo e realizar, né, chegar nos nossos resultados. O que é legal de contar é que, assim,
O Cariani, recentemente, a gente até trouxe ele para endossar ele como CMO da empresa, né? Com a parte do marketing e vendas, porque ele tem muito forte essa skill, né, empresarial dele. Então é legal porque ele tá sendo um elo ali junto comigo pra gente tomar as decisões e ele aí habilitando novas estratégias pra gente por conta de todo o know-how que ele tem dentro desse meio. Então é uma mescla, gente, muito poderosa. Eu acho que os 4 são muito bem alinhados, são um pensamento muito... como que eu posso dizer, direcionado. A gente tem um foco muito grande e eu costumo brincar com eles que assim, ó, eu chego para vocês, a gente vai fechar o trimestre, o que a gente chama lá de quarter planning. O pessoal que é da Globo vai entender muito bem isso. Então assim, a gente fecha o trimestre. Qual que é os entregáveis do trimestre? Eu tenho lá os meus OKRs, eu foco nesses objetivos e a gente entrega isso para entender quanto que a gente está crescendo. Óbvio que os objetivos estão linkados ao que a gente está estrategicamente desenhando para o ano. E a gente consegue entregar tudo isso. Então fica muito simples de ter discussões, porque não fica aquilo de, Conrado, vamos lançar meia agora? Vamos lançar um boné diferente? Vamos lançar uma mochila? Tá tudo dentro do roadmap. E aí, mochila, boné, meia... tá no momento diferente do momento que a gente tem agora. Então a gente conseguiu desenhar muito bem isso, porque as oportunidades, gente, elas são muitas. Se a gente não focar nelas, a gente não consegue chegar onde a gente quer. E a gente precisa desenhar onde a gente quer chegar, porque senão essas oportunidades, elas começam a confundir a gente no meio do caminho. Sim. E você lá atrás, quando os meninos foram entrar com você, como que você tinha uma ideia de quanto valia a sua empresa para eles poderem entrar junto? Excelente pergunta. A gente tá metralhando. Uau, excelente hora pergunta. que ele entrar em franquia, então a gente joga. Deixa eu ver se teve um convidado que ficou em choque com tanta pergunta de logística. Ele, Sheila, você vai abrir uma logística? Não, a gente é curiosa mesmo. Essa pergunta ela é muito boa, porque hoje a gente tem algumas formas de fazer valuation da empresa, né? Você faz fluxo de capital, de capital descontado futuro. Então você meio que projeta a empresa no futuro com uma série de outros atributos para você poder entender quanto que essa empresa vale. Você coloca patrimônio da empresa, estoque, capital social, faz um estímulo também entendendo o branding da empresa, quanto que ele vale. E existem outros estudos que a gente também faz. Quando na época eu fui fazer isso, eu tive uma ajuda de uma pessoa muito especial, que é um diretor da Digital House, ex-diretor da Digital House, hoje ele está operando com outras coisas também, e eu passei por uma mentoria com ele, para ele fazer o valuation da empresa junto comigo. Então a gente sentou diversas vezes para ele entender junto comigo, e aí a gente sentou, desenhou, entendeu o futuro de empresa, como que a gente tinha de capital descontado dentro da ARM. Outras questões que a gente também olhou, o branding. Então a gente olhou o branding pensando em outras empresas, por exemplo, de capital aberto, qual é o múltiplo de valuation que essas empresas têm, e a gente tentou se comparar, obviamente, né, gente, com toda a parcimônia, né, não dá pra gente se comparar com os grandes de hoje, porque eles estão exponencialmente muito maiores, mas a gente conseguiu se comparar de uma forma que esse cálculo fosse saudável para a entrada dos meninos, e a gente fez esse mesmo cálculo hoje na entrada do Cariani também, agora em 2023. Então é uma coisa muito sadia de ser feita, e acho que é importante todo mundo saber qual é o valuation da sua empresa no momento. Sim. De que forma que você calcula uma empresa. E óbvio, né, tem os descontos que eu falo no sentido de, cara, não adianta você fazer o cálculo de valuation de uma empresa que você entende que ela não tá valendo tudo aquilo, né? Porque tem também a boa noção, o bom senso da gente olhar isso. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fez na calculadora do Bolsa Nova, que é um dos grupos de investimento em startups liderados pelo João Kepler. Quando a gente fez esse valuation, ele deu um valuation de 9 dígitos. Então, assim, um valuation bizarro. A gente falou assim, cara, vale isso? Não. Vamos ser pé no chão? E a gente trouxe isso junto com o Cariani. Então a gente mostrou isso pro Cariani. O Cariani validou também, porque o Cariani ele é multisserial também em termos de empreendedorismo. Então, ele tem outras empresas. Quando ele olhou, ele falou, cara, tá super dentro. Isso aqui tá super dentro. Então o valuation foi muito bacana da gente construir isso também junto com ele, validar isso junto com ele e entender o momento de empresa que a gente tem. Então, por exemplo, passados quase 4 meses já que o Cariani entrou, a empresa já está com um valuation diferente do que era 4 meses atrás. Por quê? A gente está batendo recorde em cima de recorde de vendas e já superando o que no desenho a gente tinha futuro, que era o desenho de faturamento da empresa, entendeu? Legal. Muito boa dica. Vamos falar um pouco de Ops, então, Bebel? Vamos, a gente tem um presente para você.
Você que trabalha bastante. Exato. Opa! Tirar isso daqui. Oi, gente, obrigado. Pra cabeça, pra mente, dois pros suplementos. olhos também. Pra quem fica muito nos Bacana. smartphones, no computador, na televisão, Vista né? Pro cansada. empreendedor raiz aí, né, Muito Bebel? legal, obrigado, a gente dá ops, com certeza eu vou usar. Enquanto Muito a gente tá obrigado. batendo esse papo legal aqui, a gente tá passando o QR Code, entrega em todo o Brasil, tá nas melhores farmácias do Brasil e a gente é apaixonada, né, Bebel? Vai Ele lá. dá um foco, uma concentração. Preciso disso, Nós gente. também, gente, a gente adora. Celular, demais. computador o dia inteiro não dá, né? Exato, exatamente. Bom, vamos agora para nossas powers. Tá preparado? Bora. As powers são perguntas que a gente tem aqui que são um pouquinho mais... Vou pegar seus Polêmicas. presentes. Juro que eu Polêmicas, devolvo bora. depois. Obrigado, querida. Obrigada, Juju. 3 conselhos que você daria pra uma pessoa que quer sair de CLT e empreender. Muito bom esse conselho. Gente, comece agora. O ótimo é inimigo do bom. E o bom é inimigo do perfeito. A gente não precisa estar perfeito. A gente não precisa estar 100% pra gente começar algo. Na minha visão a gente precisa ter 51% de certeza. Com 51% de certeza a gente pode tomar essa decisão. E a gente pode errar. E vai errar, gente. Não tem nenhum empreendedor com histórico de não erros. De eu fiz os negócios acontecerem e tal e tudo mais. Tem, inclusive, empreendedores com histórico de falência, de empresas que teve que fechar a sua primeira, segunda, terceira empresa, mas não desistiram. E eu acho que aí está o segredo. Não desistam. Tenham disciplina, continuem o que vocês querem fazer, se planejem absurdamente para aquilo. O que é se planejar? Vou dar o meu exemplo. Eu não sabia sobre o mercado de fashion. Continuo julgando que eu não sei muito, tá? Quando eu sento com pessoas extremamente capacitadas dentro desse meio, eu adoro ouvir elas, porque é o momento que eu entendo que são as minhas skills, os meus gaps, que eu posso estar aprendendo cada vez mais. Mas se planeje e se prepare para aquilo. Eu acho que todo bom empreendedor preparado, ele consegue, no mínimo, começar a empresa dele muito bem. Óbvio que terão outros desafios no meio do caminho, mas para começar, você tem que começar da maneira correta. E aí o que eu falo? Uma coisa que eu me abdiquei muito, tá, gente? Isso é até em termos pessoais de vida, que eu tive abdicações que em alguns momentos você chega a se questionar. Então, a gente precisa preservar o nosso âmbito pessoal, mas a gente também vai fazer sacrifícios. Você não vai conseguir fazer as coisas sem sacrifício, você precisa disso. Então uma coisa muito importante que eu entendo que o empreendedor ele precisa para começar o CLT a uma nova jornada, é ele entender que ele vai abdicar de horas do dia dele, que vai ter finais de semana que ele vai querer sair com os amigos, ele não vai conseguir sair com os amigos, que vai ter dias durante a semana que ele vai ter que virar uma noite para ele conseguir aquilo, mas ele vai precisar virar para ele conseguir aquilo. Então eu trabalhei muito forte com resultados. Eu colocava os meus resultados da semana, meu planejamento da semana, e eu não saía de frente do computador até eu conseguir concluir eles. Eu já fui virado, aí gente, assim, é um segredo disso, né? Eu já fui virado pra Globo, porque eu tinha entregáveis para poder fazer, senão a minha empresa, ela só seria uma empresinha. Então a gente precisa sonhar alto, mas principalmente ter muita disciplina e entender, gente, que você pode estar nesse meio 1, 2, 3, 5 anos nisso. Eu fiquei quase 4 anos nessa jornada, pensando, né, nessa transição de empresa, e em muitos momentos eu me questionei, porque a empresa, ela me dava muito respaldo, a empresa tinha muitas oportunidades bacanas, os projetos, eu adorava fazer os projetos junto com o time. Então, chega um momento que você começa a ficar muito dividido entre o que eu vou fazer, eu vou seguir minha carreira CLT ou eu vou seguir a minha carreira de empreendedor? E aí eu acho que isso, pra mim, é o grande X da questão. Quando esse cara ele se planeja em estar CLT e começar o seu próprio negócio, ele tem que ter muito claro de que o próprio negócio dele é o futuro dele, é o plano A dele. Porque se ele entender que o próprio negócio ele é uma renda extra para essa pessoa, aquilo vai ser feito muito diferente da maneira como deveria ser feito. E quando você se torna empreendedor, você tem responsabilidades por trás, porque outras pessoas estão trabalhando para você. Se você não está 100% focada no seu negócio, não queira que as outras pessoas também estejam 100% focadas no seu negócio. É um desses pontos. Muito bom.
Quero perguntar, né? Vou fazer até esse push do que você tá falando. Quais são as principais metas nos próximos 12 meses, né? Não vou jogar tão pra frente, porque como vocês são muito ativos... A gente tem um desenho, Sheila, até final do ano, da gente entregar esses 6 packs que eu comentei com vocês. O lançamento do feminino. E aí, gente, não é lançar o feminino. É uma das coisas que a gente se cobra muito. Eu não posso só lançar roupas e colocar no meu e-commerce e simplesmente contar no meu Instagram, pessoal, eu tenho roupas fitness femininas. A gente está investindo no storytelling disso. Como a gente conta um lançamento desse? Como que eu crio uma campanha em que eu quero ter o tom de voz e o posicionamento do feminino como a gente entende da maneira como a gente está construindo. O feminino vem muito forte associado ao athleisure, que a gente estava falando, né? E o athleisure, pra gente, a gente aposta muito nesse movimento de mercado. Então as roupas serão roupas muito mais elegantes. A gente não vai criar uma campanha simplesmente da pessoa estar treinando. A pessoa vai estar trabalhando, a pessoa vai estar no dia a dia dela, a pessoa vai conseguir estar usando esses produtos da maneira como ele começou, de ele terminar o dia e a gente entender que essa pessoa ela tá bem com isso. Então, pra mim esse é um dos grandes pilares que a gente entende, assim, como que a gente consegue fazer um lançamento de forma focada, sem perder esses pontos que eu tô comentando com vocês, entendeu? Boa. Pra gente finalizar, você que é todo dos dados e tudo mais, como você diria que é seu estilo de gestão? Gente, o meu estilo de gestão, ele foi se moldando ao tempo, tá? Eu sempre sou uma pessoa muito de delegar, não cobro a questão de carga horária para todos os times, é muito de delivery, né? As pessoas têm que ter o delivery delas, e eu sou uma pessoa que me cobro muito em eu entender que todo mundo está conectado ao propósito maior da empresa. Eu sou o principal elo que eu falo, né, entre eu conectar os colaboradores com o que a empresa está fazendo em termos de metas. Então hoje, para vocês terem uma noção, tá, entra um pouquinho no detalhe da nossa estrutura. A empresa hoje, ela é moldada em OKRs, a gente chama de Objective Key Results. Eu tenho objetivos chaves e resultados, né, Key Results, para eu poder medir esses resultados, esses objetivos que a gente está alcançando. Hoje a gente tem 4 grandes objetivos, cada um é dono ou múltiplos donos de mais de um desses objetivos dentro da empresa. E a gente cadencia tudo isso. Então esses OKRs, eles são revistos a cada trimestre pra gente dentro dos 12 meses a gente conseguir chegar nos resultados que a gente quer. E dentro do trimestre, a gente consegue quinzenalmente pontuar esses resultados junto com o time. Então a gente tem reunião de resultados com eles, a gente olha isso pra dentro da casa, entende se tá indo certo, se tá indo errado e recalibra isso junto com o time. E aí a gente tem um framework que a gente trouxe do mundo corporativo, que é a metodologia ágil. Então eu tenho daily com o meu time, reuniões diárias, eu tenho reuniões semanais, eu tenho reuniões de planejamento, eu tenho reuniões de retrospectiva, de sentar com o meu time e falar assim, galera, o que tá errado? O que eu preciso começar? O que eu tenho que continuar? E a gente discutindo isso em conjunto. Então, acho que um dos grandes pilares, né, de gestão ali que eu trouxe para os times, e isso foi incorporando, é difícil, tá, gente? Isso não é do dia pra noite, ó, galera, vamos fazer desse jeito e cumprir com todos os rituais, mas eu sinto que hoje os nossos times, eles estão planejados e capacitados e sabendo para onde eles estão indo. Então acho que a gente sempre tem que nutrir essa galera para eles entenderem tudo isso. Por exemplo, as nossas reuniões de mês, né, que a gente faz de fechamento, todo mundo sabe qual é o faturamento da empresa. Não tem a questão de você ocultar o quanto que a empresa está faturando. Por quê? Porque eu entendo que todos eles são parte desse faturamento. Então, todo mundo tem que estar no mesmo barco. Acho que essa é a grande missão do gestor. Ele fazer com que todo mundo entenda que está dentro do mesmo barco. Legal, muito legal. Vamos falar de 067 então, né, Bebel? Pra finalizar, a gente vai te deixar um presente. Obrigado, gente. Outro presente, né? Olha só, já que você deu todo presente pra gente. Bacana. Esse é um vinho do 067, eles são produtores, importadores e exportadores de vinho. E esse é um rótulo autoral deles, eles são lá de Campo Grande, então é em homenagem à piraputanga, que é um peixinho que salta pra pegar uma frutinha. Então eles fizeram esse rótulo em homenagem. Que Espero bacana. que você goste do vinho. Obrigado, e gente. Dos melhores vinhos do Brasil, né? Que a gente tá super em alta vinho brasileiro, graças a Deus, né? Porque vinho brasileiro é muito
muito bom. Eles também têm vinhos de vários lugares do mundo, vão até a vinícola, escolhem os vinhos. E trazem E também, exatamente, tá passando aqui o QR Code, entrega para todo o Brasil, tá nos melhores shoppings do Brasil, nos melhores aeroportos, inclusive dentro dos aeroportos e nos shoppings, né, Bebel? Tem um bar super wine legal, bar, faz que harmonização bacana. com as comidas, é muito Exatamente. Demais, gente, adorei. Aliás, esse wine bar é fantástico. Você tá viajando ou você tá querendo trabalhar, em vez de ir pro café, vai pro aquela wine bar, pausa, gente. Exatamente. tomar um vinhozinho. Gente, eu adoro vinho. Já Ai, tô que bom. adicionando eles na minha Adorei, lista. Já, adorei, tá? adorei. Obrigado, pessoal. Eles são Maravilhoso. maravilhosos. Com, pra gente poder finalizar, deixa aqui suas redes sociais da Army, onde pode encontrar, pode passar tudo. Show de bola. Gente, meu nome é simples, Conrado. Conrado Almeida, nas redes sociais, no Instagram. No LinkedIn tá como Conrado Tadeu. E na rede social da Army é armybr.oficial. Maravilhoso. Obrigada, Conrado. Obrigado, a gente amou. gente. Muito obrigada, que a gente Obrigada. faça uma parte Prazer. 2 logo. Exato, certeza. gente. Vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. Um beijo, Até a gente. próxima. Muito obrigada. Valeu.